Olá pessoal, nesse vídeo eu vou continuar a comentar o valor P, agora dentro de um teste de hipóteses, um teste T para a média. Eu vou partir de um exemplo que eu utilizei, o teste Z, mostrando apenas algumas particularidades com relação ao teste T, inclusive como estimar o valor P no teste T. Bom, esse enunciado eu já utilizei no exemplo anterior, no vídeo anterior. Vou dar uma relida, algumas pequenas modificações. Uma indústria vende determinado produto em frascos. Em cada frasco deve haver 100 gramas de produto. A cada lote produzido retira-se uma amostra aleatória de 16 frascos para avaliação. Caso o peso médio de produto por frasco fique abaixo de 100 gramas, o lote é reprovado e não é enviado para comercialização. Sabe-se que esse parâmetro tem um comportamento que se aproxima da distribuição normal. Observe aqui que eu não estou informando qual é o desvio padrão populacional. O desvio padrão populacional é desconhecido. E por isso passamos a utilizar o teste T ao invés do teste Z para a média. Pergunta-se, caso a amostra tamanho 16, selecionada aleatoriamente, tem uma média igual a 97,5 e um desvio padrão igual a 5, devemos julgar que o peso médio do produto no lote está abaixo de 100 gramas por frasco. O lote deve ser reprovado. Bom, me interessa aqui avaliar essa questão até aqui. Não tendo desvio padrão populacional, passamos a estimar esse desvio padrão populacional a partir do desvio padrão amostral. E nessas condições, de acordo com os estatísticos, passamos a trabalhar com uma distribuição T ao invés da distribuição normal. As nossas hipóteses são aquelas que eu já tinha apresentado no vídeo anterior. A hipótese alternativa tem um sinal negativo. Desculpe, sinal menor do que. A média é menor do que 100 gramas. Por isso nós temos um teste unicaudal à esquerda. Hipótese nula sempre tendo a igualdade, a média igual a 100 gramas. Nessa planilha aqui do lado, similar à anterior, considerem agora que eu tenho uma curva T, um desenho de uma curva T, ok? E eu repito aqui os valores já conhecidos, o valor da hipótese nula, 100 gramas, o tamanho amostral 16, a hipótese alternativa com um sinal menor do que, μ menor do que 100 gramas. A partir desse sinal, estabelecemos um teste hipótese unicaudal à esquerda. Bom, a média amostral tendo sido 97,5 e o desvio padrão amostral tendo sido 5, o erro padrão agora ele é calculado não mais como sigma dividido por raiz de n, e sim como S, desvio padrão amostral dividido por raiz de n. E esse erro padrão passa a ser o referencial para calcularmos a distância entre a média amostral e a média associada à hipótese nula, que é 100 gramas. Então, nossa estatística T passa a ser 97,5 menos 100. Por isso, a estatística T vai ter um sinal negativo. E essa diferença dividida pelo erro padrão, que é igual a 1,25. Com isso, chegamos a uma estatística T igual a menos 2. Ok? Bom, a nossa curva T, similarmente à curva Z, é uma curva em formato de sino, é uma curva simétrica. O centro tem o valor T igual a 0, e os valores de T passam a ser negativos à esquerda e positivos à direita. Ok? Muito importante, o valor P é a probabilidade de encontrarmos uma estatística tão extrema quanto essa ou mais extrema. Então, num teste unicaudal à esquerda, o valor P associado à estatística T de menos 2 é essa área à esquerda da estatística T. Ok? Então, quanto mais extrema estiver essa estatística T, menor a probabilidade de encontrarmos uma estatística T tão extrema ou mais extrema, partindo-se do pressuposto de que a hipótese nula é verdadeira. Lembrando-se, sempre começamos o teste hipótese com a validação parcial da hipótese nula. Ok? Bom, se nós estivéssemos fazendo o teste Z, bastaria que alimentássemos a tabela de distribuição normal padronizada
para encontrarmos o valor P. Mas quando temos outros testes de hipóteses, nós podemos apenas fazer uma aproximação do valor P. Como é que fazemos uma aproximação do valor P neste teste T, por exemplo, onde chegamos a uma estatística T de menos 2? Podemos fazer essa aproximação por uma interpolação bem simples. Então, nessa planilha eu tenho aqui o fragmento de uma tabela T, retirado do livro de estatística do Levine. Esse desenho aqui mostra que essa tabela vai estar associando valores de T com área à direita. Essa tabela, de qualquer forma, pode se aplicar para áreas à esquerda, pode ser aplicada para teste unicaudal à esquerda. Ok? Basta que lembremos que valores negativos estarão à esquerda, valores positivos estarão à direita. Ok? Mas de mesmo modo. E aí nós temos aqui um teste com um tamanho amostral 16, graus de liberdade 15. Eu vou precisar, então, informar aqui na minha tabela T, graus de liberdade. Então, eu vou aqui buscar a linha onde tem graus de liberdade igual a 15. E observem que nessa linha, eu tenho a seguinte informação. Para uma estatística T de 0,6912, a área à extrema é 0,25. Isso vale tanto para uma estatística T com sinal positivo, e aí seria a área à direita, quanto para uma estatística T com sinal negativo, e aí nós teríamos a área à esquerda. Ok? Avançando, para uma estatística T com valor de 1,3368, a área à direita 0,10. E assim por diante. Essa área à direita da estatística T é o valor P associado a essa estatística T. Então, tendo um teste unicaudal à esquerda, eu posso fazer a seguinte avaliação. A minha estatística T é igual a menos 2. Considerando apenas agora os sinais negativos, menos 2 está entre menos 1,7531 e menos 2,315. Isso significa que a área à extrema esquerda de uma estatística T igual a menos 2, essa área à extrema esquerda está entre 0,05 e 0,025. Então eu posso já dizer que o valor P para uma estatística T igual a menos 2 está entre dois valores, 0,05 e 0,025. Ok? Então, eu já posso dizer, por exemplo, que se eu estiver realizando um teste de hipóteses com alfa de 0,05, o valor P vai ser menor do que 0,05, porque vai estar entre 0,05 e 0,025. Então, eu já posso me antecipar dizendo que o valor P vai ser menor do que 0,05. Isso pode ser o suficiente para eu rejeitar a hipótese nula em um teste de hipótese com alfa de 0,05. Ok? Mas eu posso fazer uma estimativa aproximada do valor P por uma simples interpolação. Vejam o que eu preparei aqui. Para valor de T de 1,7531, a área à extrema é 0,05. Para um valor de T de 2,1315, a área extrema é 0,025. Isso concentrando-me aqui na linha para graus de liberdade igual a 15. Então, para um valor de T de 2, a área à extrema desse valor T de 2 é o meu valor P para um teste unicaudal. Ok? Isso não importa se é unicaudal à direita ou unicaudal à esquerda. No meu caso, meu teste de hipótese é unicaudal à esquerda. Mas o valor P, então, vai ser a minha resposta e vai ser o X dessa interpolação. Eu posso fazer a interpolação dessa forma, por exemplo. Valor P menos 0,025
dividido por 0,05 menos 0,025, eu faço a mesma coisa na coluna de T. Vai ser igual a 2 menos 2,1315, dividido por 1,7531, dividido por 2,1315. Está aqui. Okay? Então, o valor P é o x da questão, é só fazermos as contas, chegaremos ao valor P por aproximação de 0,034. Ok? Essa aproximação é muito boa, porque eu posso dizer que o valor exato do valor P no teste T é obtido em softwares, aplicativos e no Excel, utilizando-se da função dist.t.cd. CD é de cauda à direita. Então, a função dist.t.cd me dá o valor P para um teste unicaudal à direita. Basta que eu informe o valor de x com sinal positivo, se tratar aqui de uma função voltada para a cauda direita, e o número de grau de liberdade. Então, eu informei aqui o valor da estatística T, o módulo 2, e o número de grau de liberdade 15, e o Excel me diz que o valor exato, o valor P é 0,032, ou seja, encontrei um valor bastante aproximado, 0,034 por uma interpolação. Ok? Então, para concluirmos, a interpretação é similar ao do valor P no caso do teste Z. Se o valor P eu considerar como pequeno, eu rejeito a hipótese nula. Se eu utilizar como referencial o alfa, se o alfa for de 0,05, o valor P é menor do que o alfa. E aí eu rejeito a hipótese nula. Se eu trabalhar com alfa menor, como por exemplo 0,01, nesse caso já não mais rejeitaria a hipótese nula. Perfeito? Supondo-se alfa de 0,05, eu rejeitaria a hipótese nula. Okay? Se eu rejeitasse a hipótese nula, eu teria que considerar aqui a necessidade de avaliarmos o lote com relação à quantidade de produto por frasco. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.